A gente vai estudar agora a jornada de trabalho aqui no âmbito do direito do trabalho. A jornada de trabalho é um dos aspectos mais importantes do direito do trabalho. Isso porque a jornada de trabalho define o tempo que um empregado dedica ao trabalho e, como consequência, tem um impacto direto nos seus direitos, nos seus salários e no seu benefício. Eu vou explicar passo a passo a jornada de trabalho nessa aula, começando pelo conceito de jornada de trabalho. A definição de jornada de trabalho pode ser baseada em dois critérios. Tempo de trabalho efetivo, ou 2, tempo à disposição do empregador. O primeiro critério considera apenas o tempo em que o empregado está efetivamente trabalhando. Já o segundo critério, que é adotado no Brasil, é o tempo à disposição do empregador. Sobre esse tema, dá uma olhada no que diz o artigo 4º da CLT. Diz o seguinte, no caput: considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressa consignada. É interessante observar que, quando o empregado está trabalhando, ele está também à disposição do empregador. Por isso, o segundo critério ele é mais amplo, já que inclui não apenas o tempo de trabalho efetivo, como também o tempo em que o empregado está à espera de ordens ou instruções. É curioso observar também que a súmula 429 do TST aponta que considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos. Esse era o entendimento que a gente tinha na súmula 429, aquelas empresas muito grandes, indústrias, em que o tempo de deslocamento da portaria até o local de trabalho demorava muito, a gente utilizava essa súmula. Esse entendimento, contudo, é anterior à reforma trabalhista de 17. A reforma trabalhista de 17 incluiu o artigo 58, parágrafo 2º na CLT, que diz o seguinte, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Por isso, ao menos em tese, essa súmula 429 do TST está afastada, tá bom? Em razão da reforma trabalhista, artigo 58, parágrafo 2º. Por ora, contudo, não existe uma decisão definitiva do TST em relação à súmula. Vale destacar que, segundo o artigo 4º, parágrafo 1º da CLT, computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. É curioso observar que o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT reforça o critério de jornada de trabalho adotado no Brasil, ou seja, tempo à disposição do empregador. Olha só o que diz esse dispositivo, parágrafo 2º do artigo 4º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 dessa consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, dentre outras. práticas religiosas. 2, descanso. 3, lazer. 4, estudo. 5, alimentação. 6, atividades de relacionamento social. 7, higiene pessoal. E 8, troca de roupa uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. É interessante observar que existem atividades que, mesmo não estando diretamente relacionadas ao trabalho, são contabilizadas na jornada. É o que ocorre, por exemplo, com os cursos obrigatórios requisitados pelo empregador. Nesse caso, o tempo de curso será contabilizado na jornada. O tempo de curso não será contabilizado na jornada, contudo, na hipótese da participação no curso de aperfeiçoamento ser facultativa, tá? E quanto aos limites
da jornada de trabalho. A CLT estabelece que a duração normal do trabalho não pode ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso está no artigo 58 da CLT. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 58 dispõe que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. Muito embora a legislação fale em 8 horas diárias, há exceções aqui, tá? É o que ocorre, por exemplo, com as seguintes categorias: bancários, telefonistas, músicos, operadores cinematográficos e seus ajudantes, locutores de rádio, cabineiros de elevadores, aprendizes, mineiros de solo, jornalistas profissionais, advogados, fisioterapeuta, professor, técnico em radiologia. Eu vou falar sobre cada um deles a partir de agora, começando pelos bancários. Os bancários têm uma jornada de trabalho de 6 horas contínuas nos dias úteis, totalizando 30 horas de trabalho por semana. Dá uma olhada no que dispõe o artigo 224 da CLT. Diz o seguinte, no caput: a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. O parágrafo 1º esclarece que a duração normal do trabalho estabelecida nesse artigo fica compreendida entre 7 e 22 horas, assegurando-se ao empregado, no horário diário, um intervalo de 15 minutos para alimentação. O parágrafo 2º dispõe que as disposições desse artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Nota que o parágrafo 2º excepciona a regra o bancário que exerce cargo de confiança e cumulativamente tem gratificação superior a 1/3 do cargo efetivo. Nesse caso, pode o bancário trabalhar 8 horas diárias e 40 semanais. Diante desse cenário, surgiram inúmeras práticas ilícitas na prática voltadas a burlar a regra da jornada especial do bancário. Na prática, o gerente geral, que é o gerente de agência, presume-se no exercício do encargo de gestão. Isso está na súmula 287 do TST. Não raro, contudo, é muito comum acontecer, verificam-se em agências bancárias inúmeros empregados que, em tese, exerciam cargo de confiança. Na prática, a gente observa, contudo, que apenas a nomenclatura desses cargos, dessas pessoas, guardava relação com o cargo de confiança, na medida em que o empregado não exercia, por exemplo, atribuições de gerência, fiscalização, direção ou similar. É comum, por exemplo, encontrar em agências bancárias gerente de conta, pessoa física, gerente de conta, pessoa jurídica, gerente de relacionamento, etc. Por isso, a súmula 102 do TST estabeleceu um regramento específico em relação a esse tema. É uma súmula longa, mas que vale a pena a gente ler aqui, que fala dessa jornada especial do bancário. Dá uma olhada, ó. Súmula 102 do TST. Bancário, cargo de confiança. Item 1. A configuração ou não do exercício da função de confiança a que se refere o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, depende da prova das reais atribuições do empregado. É insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. 2. O bancário que exerce a função a que se refere o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a 1/3 do seu salário, já tem remuneradas as 2 horas extraordinárias excedentes de 6. 3. Ao bancário exercente de cargo de confiança, previsto no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, são devidas a 7ª e 8ª horas, como extras, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3. 4. O bancário sujeito à regra do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, cumpre jornada de trabalho de 8 horas, sendo extraordinárias as trabalhadas além da 8ª. 5. O advogado empregado de banco pelo simples exercício da advocacia não exerce cargo de confiança, não se enquadrando, portanto, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. 6. O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo, essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as 2 horas extraordinárias além da sexta. E 7. O bancário exercente de função de confiança que percebe a gratificação não inferior ao 1/3 legal,
ainda que norma coletiva contemple percentual superior, não tem direito à 7ª e 8ª horas como extras, mas estão somente as diferenças de gratificação de função se postuladas. Vale destacar que a legislação estendeu aos empregados de portaria e de limpeza em bancos o benefício da jornada especial dos bancários. Isso está no artigo 226 da CLT. Olha só o que diz esse dispositivo. Ó. O regime especial de 6 horas de trabalho também se aplica aos empregados de portaria e limpeza, tais como porteiros, telefonistas de mesa, contínuos e serventes empregados em bancos e casas bancárias. Quanto aos telefonistas, como é que funciona? Os telefonistas também possuem uma jornada de trabalho especial. Quanto aos telefonistas, o artigo 227 da CLT dispõe o seguinte, olha só o caput. Das empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecido para os respectivos operadores a duração máxima de 6 horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais. Quando, em caso de necessidade indeclinável, os operadores são obrigados a permanecer em serviço, além do período normal fixado nesse artigo, a empresa ela precisa pagar o tempo excedente com um acréscimo de 50% sobre o seu salário hora normal, tá bom? Ainda em relação à jornada de trabalho do telefonista, o artigo 229 da CLT dispõe o seguinte, para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabelecida a duração máxima de 7 horas diárias de trabalho e 17 horas de folga, deduzindo-se desse tempo 20 minutos para descanso de cada um dos empregados sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. Vale destacar que a súmula 178 do TST estende essa jornada para telefonistas de empresas que não exploram o serviço de telefonia. Olha só o que diz essa súmula. Súmula 178 do TST. É aplicável a telefonistas de mesa de empresa que não exploram o serviço de telefonia, o disposto no artigo 227 e seus parágrafos da CLT. Isso significa que mesmo as empresas que não são primariamente de telefonia, mas que empregam telefonistas, devem aderir à jornada de trabalho de 6 horas estabelecidas na CLT. Essa extensão da jornada de trabalho é um reconhecimento da natureza desgastante do trabalho de telefonista e uma tentativa de garantir condições de trabalho justas para esses profissionais. É interessante observar que o artigo 227 da CLT não menciona o operador de telemarketing. No entanto, muitos argumentam que, dada a natureza semelhante do trabalho, essa regra também deve se aplicar aos operadores de telemarketing. Em um primeiro momento, o TST, por meio da UJ 273 da STI 1, tornou inaplicável o artigo 227 da CLT em face dos operadores de telemarketing. Entretanto, essa OJ ela foi cancelada e o TST, em muitos casos, passou a admitir a aplicação da jornada especial do artigo 227 para os operadores de telemarketing. Portanto, hoje, embora o artigo 227 da CLT se refira expressamente aos operadores de telefonia, a doutrina e jurisprudência evoluiu no sentido de estender a jornada reduzida, ali prevista, também aos operadores de telemarketing. E isso porque, assim como telefonistas, os operadores de telemarketing também se ocupam primordialmente de atendimentos telefônicos, submetendo-se, portanto, aos mesmos desgastes. E quanto aos músicos? A jornada de trabalho dos músicos é disciplinada pela Lei 3.857 de 60, nos artigos 41 e 42. Olha só o que diz esse dispositivo. No artigo 41. A duração normal do trabalho dos músicos não poderá exceder as 5 horas, excetuando os casos previstos nessa lei. E artigo 42. A duração normal do trabalho poderá ser elevada 1 a 6 horas nos estabelecimentos de diversões públicas, tais como cabarés, boates, dancing, taxi dance, salões de danças e congêneres, onde atuem 2 ou mais conjuntos. E 2, excepcionalmente às 7 horas, nos casos de força maior ou festejos populares e serviço reclamado pelo interesse nacional. É fácil perceber, portanto, que, em regra, a jornada de trabalho do músico será de 5 horas. Contudo, respeitar as exigências do artigo 42 da Lei 3.857, é possível ampliar a jornada para até 7 horas.
Essa legislação reconhece a natureza única do trabalho dos músicos, que muitas vezes é realizado em horários não convencionais e em ambientes de entretenimento. No entanto, é importante notar que essas extensões da jornada de trabalho são exceções à regra geral de 5 horas e devem ser justificadas pelas condições especificadas na lei. E quanto aos operadores cinematográficos e seus ajudantes? De acordo com o artigo 234 da CLT, a jornada de trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não deve exceder a 6 horas diárias. Olha só o que diz esse dispositivo, ó. Artigo 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de 6 horas diárias a serem distribuídas. E ele explica: A. 5 horas consecutivas de trabalho em cabina durante o funcionamento cinematográfico. B. Um período suplementar até o máximo de 1 hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção ou revisão de filmes. O parágrafo único esclarece que, mediante remuneração adicional de 25% sobre o salário da hora normal e observado o intervalo de 2 horas para folga entre o período a que se refere a alínea B desse artigo e o trabalho em cabina de que trata a alínea A, poderá o trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorrogada por 2 horas diárias para exibições extraordinárias. É importante destacar que a aplicação desse artigo é restrita aos operadores cinematográficos e os seus ajudantes. Não se estende a outras profissões relacionadas, como, por exemplo, o cinegrafista. Isso foi confirmado por decisões judiciais que interpretaram o artigo 234 da CLT de forma restritiva, considerando que ele se aplica apenas aos operadores de cinema que trabalham em cabina de projeção de filmes em cinema. Além disso, a jurisprudência também estabeleceu que a pausa de 2 horas prevista no parágrafo único do artigo 234 da CLT é garantida aos operadores cinematográficos apenas na hipótese de extrapolação da jornada. Portanto, a aplicação do artigo 234 da CLT é bastante específica e não se estende a todas as profissões relacionadas à operação de equipamentos cinematográficos. E quanto aos locutores de rádio, os radialistas, a jornada de trabalho dos locutores de rádio está regulamentada no artigo 18 da Lei 6.615 de 78, que diz o seguinte, artigo 18, a duração normal do trabalho do radialista é de 1. 5 horas para os setores de autoria e de locução, 2. 6 horas para os setores de produção, interpretação, dublagem, tratamento e registros sonoros, tratamento e registros visuais, montagem e arquivamento, transmissão de sons e imagens, revelação e copiagem de filmes, artes plásticas e animação de desenhos e objetos e manutenção técnica. 3. 7 horas para os setores de cenografia e caracterização, deduzindo-se desse tempo 20 minutos para descanso, sempre que se verificar um esforço contínuo de mais de 3 horas. E 4. 8 horas para os demais setores. O parágrafo único esclarece que o trabalho prestado, além das limitações diárias previstas nos itens acima, será considerado trabalho extraordinário, aplicando o disposto no artigo 59 a 61 da CLT. No entanto, é importante ressaltar que essa jornada reduzida, ela não se aplica a todos os profissionais, então, que trabalham em emissoras de rádio. Segundo o artigo 2º dessa mesma lei, a Lei 6.615, considera-se radialista o empregado de empresa de radiodifusão que exerça uma das funções em que se desdobram as atividades mencionadas no artigo 4º. O artigo 4º dessa lei, por sua vez, dispõe que a profissão de radialista compreende as atividades de administração, produção e técnica. No mesmo dispositivo, existe um rol que tem o objetivo de esclarecer o que significa a atividade de administração, produção e técnica. A dublagem e a interpretação, por exemplo, integram a atividade de produção do radialista. O tratamento de registros sonoros e visuais, por exemplo, integram a atividade de técnica do radialista. E quanto aos cabineiros de elevadores? A Lei 3.270 de 57 estabelece uma jornada de trabalho especial de 6 horas para os cabineiros de elevador. Dá uma olhada no que dispõe o artigo 1º dessa lei. Aliás, o artigo 10 diz que é fixado em 6 horas
Vamos olhar do que diz o artigo 1º dessa lei. Diz o seguinte: é fixado em 6 o número de horas de trabalho diário dos cabineiros de elevador. A justificativa para essa limitação de jornada está relacionada às condições de trabalho dos cabineiros de elevador. Esses profissionais trabalham em um espaço confinado e muitas vezes sob condições de estresse, pois são responsáveis pela segurança dos passageiros do elevador. E quanto aos aprendizes? Sobre o contrato de aprendizagem, dá uma olhada o que diz o artigo 432 da CLT. No caput, a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. O parágrafo 1º esclarece que o limite previsto nesse artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. O contrato de aprendizagem ele é um tipo especial de contrato de trabalho de natureza formativa que combina formação profissional e trabalho prático. A gente estudou passo a passo já o contrato de aprendizagem aqui no curso de Direito do Trabalho Desenhado. O artigo 432 da CLT, estabelece que a jornada de trabalho de um aprendiz ela não deve exceder as 6 horas diárias, e isso inclui o tempo dedicado às atividades teóricas e práticas. A ideia é garantir que o aprendiz tenha tempo suficiente para se dedicar aos estudos e à formação profissional, sem ser sobrecarregado com uma jornada de trabalho excessiva. No entanto, a lei permite uma exceção para os aprendizes que já concluíram o ensino fundamental, e nesses casos, a jornada de trabalho pode sim ser estendida a 8 horas, até 8 horas diárias, desde que esse tempo inclua as horas dedicadas à aprendizagem teórica. Isso significa que, mesmo que a jornada de trabalho seja estendida, ainda deve haver um equilíbrio entre o trabalho prático e a formação teórica. A intenção é garantir que o aprendiz adquira tanto a experiência prática quanto o conhecimento teórico necessário para o desenvolvimento das suas habilidades profissionais. E quanto aos mineiros de subsolo, o artigo 293 da CLT estabelece uma jornada de trabalho especial de 6 horas diárias para os empregados em minas no subsolo. Dá uma olhada no que diz o artigo 293. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 horas semanais. Essa disposição é uma medida de segurança e saúde ocupacional, considerando os riscos e a natureza insalubre do trabalho subterrâneo. A limitação da jornada de trabalho em minas subterrâneas é uma prática comum em muitos países, reconhecendo os desafios físicos e de saúde associados a esse tipo de trabalho. Além disso, o parágrafo único do artigo 295 da CLT estabelece que a jornada de 6 horas pode ser reduzida. Dá uma olhada no que diz esse dispositivo, A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6 horas diárias, por determinação da autoridade de que trata esse artigo, tendo em vista as condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado. Essa redução é determinada, então, pela autoridade competente, levando em consideração as condições locais de insalubridade e os métodos e processos de trabalho adotados. Isso significa que, em circunstâncias específicas, a jornada de trabalho pode ser ainda mais curta do que 6 horas por dia, se as condições de trabalho forem consideradas particularmente insalubres. Essa flexibilidade na lei permite uma adaptação às condições específicas de cada mina subterrânea, garantindo a proteção dos trabalhadores. E quanto aos jornalistas profissionais, como é que funciona a jornada de trabalho? As diretrizes específicas que protegem a jornada de trabalho dos jornalistas profissionais incluem aqueles que trabalham como jornalistas, revisores, fotógrafos ou ilustradores em empresas de jornalismo e estão aí estabelecidas no artigo 302 ao 316 da CLT. Esses profissionais têm uma jornada de trabalho padrão de no máximo 5 horas por dia, conforme estipulado no artigo 303 da CLT. Olha só o que diz esse dispositivo. A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nessa seção não deverá exceder, não pode superar 5 horas, tanto de dia como à noite. Portanto, o artigo 303 da CLT estabelece que a jornada de trabalho do jornalista não deve exceder 5 horas, tanto de dia quanto de noite. Essa disposição
é uma das várias proteções trabalhistas específicas para jornalistas. Essa jornada ela pode ser estendida para até 7 horas por meio de um acordo escrito que inclua um aumento proporcional no salário base para o tempo adicional de trabalho e o intervalo de descanso ou refeição conforme o artigo 304 da CLT. Por exemplo, se um jornalista ele tiver um salário base de 3 mil para uma jornada de 5 horas, essa jornada ela pode ser estendida para até 7 horas, um aumento proporcional na base para 4.200 então, tá bom? Essa é a ideia principal aqui. A OJ 407 da STI1 do TST estende essa jornada para jornalistas que exercem funções típicas de sua profissão, independentemente do ramo da atividade do empregador. Dá uma olhada no que diz a OJ 407. O jornalista que exerce funções típicas de sua profissão, independentemente do ramo de atividade do empregador, tem direito à jornada reduzida prevista no artigo 303 da CLT. Isso significa que mesmo se o jornalista estiver trabalhando para uma empresa que não é uma organização de notícias, como uma empresa de relações públicas ou uma organização sem fins lucrativos, ele ainda tem direito à jornada de trabalho reduzida prevista no artigo 303 da CLT. E essa extensão de proteção de trabalho é significativa porque ela reconhece que as demandas de trabalho jornalístico não mudam dependendo do contexto em que é realizada. Portanto, mesmo fora de um ambiente de notícia tradicional, o jornalista ainda está sujeito a prazos apertados, a necessidade de precisão e verificação dos fatos e outras pressões que justificam uma jornada de trabalho mais curta. Vale destacar que, na hipótese da jornada de trabalho ultrapassar a 6ª hora diária, o sistema de intervalos previsto no artigo 71 da CLT ele precisa ser aplicado. A jornada semanal de trabalho para jornalista profissional é de 30 horas, podendo ser estendida para 42 horas, conforme o artigo 307 da CLT. Importante observar ainda que para cada 6 dias de trabalho efetivo é obrigatório um dia de descanso, que geralmente é o domingo, a menos que um acordo escrito estipule um dia diferente para descanso. As regras especiais contidas nos artigos 303, 304 e 305 da CLT não se aplicam a certos cargos, como redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. É, aliás, o que esclarece o artigo 306 da CLT. Para esses cargos, aplica-se a jornada normal de trabalho prevista no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Para todos os jornalistas profissionais, após cada período diário de trabalho, tem que ter um intervalo mínimo de 10 horas para descanso, conforme artigo 308 da CLT. Isso significa que o intervalo entre a jornada de trabalho para esses profissionais é de 10 horas, diferente do padrão para trabalhadores comuns, que é de 11 horas, conforme o artigo 66 da CLT. E quanto aos advogados, como é que funciona? A antiga redação do artigo 20 do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, disciplinava o seguinte, a jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Portanto, segundo a antiga redação, a jornada de trabalho do advogado empregado não poderia exceder a duração diária de 4 horas e 20 horas semanais. 4 horas contínuas e 20 horas semanais, salvo 1. Acordo ou convenção coletiva ou 2. Dedicação exclusiva. Sobre a dedicação exclusiva, o artigo 12 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB esclarece que considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. Portanto, para constatar a dedicação exclusiva apta a justificar a alteração da jornada de trabalho, seria preciso previsão expressa em contrato. É importante observar que a regra não se aplica à contratação de advogados realizadas pela administração pública por meio de concurso público, desde que o edital aponte expressamente jornada de 8 horas. Segundo o TST, o advogado nesse particular vai se submeter às regras do edital. É importante destacar também que o artigo 40 da Lei 9.527, que dispõe que as disposições constantes no capítulo 5, do título 1 da Lei do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, não se aplica à administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como às autarquias,
as fundações instituídas pelo poder público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As disposições constantes nesse tal capítulo 5, título 1 do Estatuto são justamente aquelas que guardam relação com a jornada de trabalho especial dos advogados. Em síntese, portanto, a limitação de 4 horas diárias e 20 horas semanais não se aplicaria às empresas públicas, sociedades de economia mista e administração pública direta entre União, Estado, Distrito Federal e município, bem como as autarquias e fundações. Vale destacar, contudo, que a redação do artigo 20 foi alterada em 2022 pela Lei 14.365. E a nova redação do artigo 20, dessa lei do Estatuto, que passa a ser do Estatuto, dispõe o seguinte sobre a jornada de trabalho do advogado. Olha só no caput. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviços para a empresa, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e 40 horas semanais. E o parágrafo 1º esclarece que, para efeitos desse artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, então segue a regra da CLT, aguardando ou executando ordens do seu escritório em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Pela nova redação, portanto, de agora de 2022, a jornada de trabalho do advogado passa a ser de, no máximo, 8 horas diárias e 40 horas semanais. E quanto aos fisioterapeutas? Em relação à jornada de trabalho dos fisioterapeutas, a Lei 8.856, artigo 10, estabelece que esses profissionais estarão sujeitos a um máximo de 30 horas de trabalho por semana. Vale ressaltar que a lei prevê 30 horas semanais, mas não especifica a divisão diária. Isso significa que um fisioterapeuta pode, por exemplo, trabalhar 5 dias por semana, desde que cada dia seja 6 horas por dia, ou 6 dias por semana, desde que cada dia seja 5 horas por dia. É interessante observar que parte da doutrina não reconhece os fisioterapeutas como trabalhadores domésticos, simplesmente porque desempenham suas funções em um ambiente residencial. Então, isso não é suficiente para a doutrina para qualificar eles como trabalhadores domésticos. É o que ocorre, por exemplo, com os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e os massagistas. Esses profissionais têm a capacidade de exercer as suas funções em domicílios sem que isso comprometa os direitos garantidos em seus respectivos estatutos profissionais. Seguindo aqui com a jornada especial, a gente passa a falar dos técnicos em radiologia. No Brasil, a profissão de técnico em radiologia é regulamentada pela Lei 7.394, de 85. Essa lei estabelece as diretrizes para o exercício da profissão, incluindo a definição de quem é considerado um técnico em radiologia e as especificidades da sua jornada de trabalho. De acordo com a Lei 7.394, um técnico em radiologia é definido como qualquer operador de raio-x que, em um contexto profissional, realiza técnicas em diversos setores. Esses setores incluem o quê? Diagnóstico, terapia, radioisótopos, industrial e medicina nuclear. Cada um desses setores tem suas próprias demandas e desafios, tornando a profissão de técnico em radiologia uma das mais diversificadas no campo da saúde. Além disso, a Lei 7.394, de 85, estabelece que a jornada de trabalho desses profissionais deve ser de 24 horas por semana. E, por fim, vamos falar dos professores. A CLT, nos seus artigos 317 a 323, estabelece as diretrizes para a jornada de trabalho especial dos professores. Contudo, é importante entender que essas disposições são aplicáveis apenas aos profissionais que possuem habilitação legal e atuam na educação escolar, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394 de 96. É evidente que a educação, na sua essência, é um ato de liberdade que ultrapassa as paredes da escola, ocorrendo em diversos contextos sociais, como família, trabalho, as organizações da sociedade civil e as manifestações culturais. No entanto, para fins de aplicação dos artigos 317 ao 323 da CLT, a educação é restrita ao ambiente escolar, reconhecida como tal pelo Estado. Apesar dessa restrição, há decisões judiciais que, com base na primazia da realidade e tratamento isonômico, estendem os direitos dos professores
a indivíduos que, embora não sejam formalmente professores, exercem a docência em sentido amplo. A jornada dos professores, né, a jornada de trabalho dos professores, ela é regulada por normas especiais. Antes da Lei 13.415 de 17, a duração de trabalho ela não era determinada apenas pelo número de horas trabalhadas, mas também pelo número de aulas ministradas. Havia duas referências principais quando a gente falava em professores. O número máximo de horas trabalhadas em um dia, e dois, o número máximo de horas de aula oferecidas para um mesmo estabelecimento dentro de uma mesma jornada. A Lei 13.415 de 17, contudo, trouxe mudanças importantes para esse antigo sistema. A partir da vigência dessa lei, o professor pode lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a carga de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurada e não computado o intervalo para refeição. Durante o período de exames, conforme está no parágrafo 1º do artigo 322 da CLT, não se pode exigir dos professores a prestação de mais de 8 horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente pelo preço correspondente ao de uma aula. Quanto ao trabalho aos domingos, o artigo 319 da CLT, ele proíbe a regência de aulas e o trabalho em exames nesse dia. Olha só o que diz esse dispositivo. Ó. Aos professores é vedado, é proibido, aos domingos, a regência de aulas e o trabalho em exames. No entanto, o artigo 7º, inciso 15 da Constituição, garante o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente nesse dia. Portanto, não é mais proibido ao professor ministrar aulas ou proceder a avaliações aos domingos, desde que lhe seja concedida folga compensatória em outro dia da semana.